quando só organizando aqui, né? Vamos falar aqui de boas escolhas para não enlouquecer em 2021, ok? Então, eu recebo muita mensagem no direct, quando eu abro caixinha de pergunta, pessoas mandam meu WhatsApp. Meu Deus, Rafael, como é que eu vou aguentar, né? Esse ano, né? O Rudolf Adler aqui falou, né? Se preocupa demais com a política, leva o homem a fugir da sua realidade. Então a pessoa fica lá, né? Absorvendo um monte de notícia que ela não sabe metade, ela nem estuda aquilo, ela nem conhece daquilo, mas fica se alimentando de uma coisa que ela não conhece e ela vai se sentindo louca mesmo, né? Ela vai meio que achando que está enlouquecendo. Mas vamos lá. Por que essas pessoas elas começam a falar muito desse processo, né? Putz, eu tô enlouquecendo aqui na minha vida. Pô, 2020 foi assim, 2021, como é que eu faço para não enlouquecer? Vamos lá. As boas escolhas para não enlouquecer vai ter que caminhar necessariamente junto com as boas escolhas que eu tenho que fazer para o meu desenvolvimento. Ok? Então o que isso significa? Se eu tenho certo apego material, e às vezes eu estou entrando num momento do mundo que tem uma crise econômica, eu vou enlouquecer, ou vou achar que vou enlouquecer, porque, basicamente, eu estou colocando como finalidade da minha vida algo equivocado. Então a primeira boa escolha para não enlouquecer em 2021 é ter a finalidade correta das coisas. Ok? Ah, mas aquele sonho, vou falar sobre sonhos essa semana ainda, mas aqueles sonhos maravilhosos que tem na minha cabeça e tudo mais, eu tô com medo que ele não aconteça. Mas olha o ponto, a gente nem sabe se o amanhã vai acontecer para nós, certo? A gente nem sabe se o amanhã vai acontecer para nós. Então as boas escolhas, quando a gente pensa nesse ano que se inicia, e que é um ano que se inicia meio sem ter esse corte com o ano passado, né? Pouca coisa mudou do ano passado para esse ano, é claro que o ano está só começando. A gente tem que começar a organizar a própria casa. Quando eu falo organizar a própria casa, organizar o próprio eu, para que a gente comece a valorizar coisas que precisam ser realmente valorizadas em nós. Muitas das pessoas que dizem enlouquecer em 2021 ou que enlouqueceu em 2020, de alguma maneira tem um medo desproporcional, tem uma fuga da realidade, da percepção dos problemas do mundo real, que é outro problema. Por exemplo, em 2020 ela levou em consideração que ela pode morrer. Só que se o Brasil antes de 2020 morria, sei lá, 50 mil pessoas por conta de violência, se você multiplicar isso por 12, ela não tinha preocupação. Então aí é um olhar para a realidade errado, equivocado. Se a gente parar para pensar, todo ano que a gente vive é um ano que nos convida a saber sobreviver diante das circunstâncias. Saber sobreviver para me direcionar a um caminho de desenvolvimento pessoal. Certo? Então, a gente pode pensar em vários anos. Pô, eu moro no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é muito violento. Você tem que viver diante dessa circunstância, exatamente do local onde você vive. Certo? Ah, mas eu posso morrer. Você pode morrer de qualquer forma, né? Você pode morrer andando na rua, tropeçar, bater a cabeça, meio fio, acabou. Morreu. E pode estar na cidade mais calma do mundo. Então, para que você não enlouqueça em 2021, você tem que parar com essa ideia de ter o controle. O que nós temos que compreender aqui é o seguinte: eu tenho uma liberdade de ação dentro de uma circunstância que não necessariamente eu tenho controle. Se a gente pensar no que aconteceu em 2020, eu não tinha controle que isso ia acontecer da forma que aconteceu, mas eu tenho uma liberdade dentro dessa circunstância. Então eu tenho que escolher o correto dentro da minha circunstância e não ficar chocado com a circunstância. Porque se eu ficar chocado com a circunstância, eu vou ficar assim: meu Deus. Aí vem alguém me cutucar: o seu dever ali, não, esquece meu dever, deixa eu só ficar aqui
chocado olhando aquela situação. O movimento de aperfeiçoamento pessoal, o movimento de aperfeiçoar a si mesmo, ele não para independente das circunstâncias. Se a gente pensar em... entrou duas pessoas que estavam aqui na live, não sei se estão aqui ainda, que falam sobre beleza. O Rafael Ávila fala muito sobre isso, e Beleza Cura também entrou aqui, a página. Se a gente pensar na observação do belo e da beleza, o Rafael vive andando aí, Rafael Ávila, um forte abraço para você, vive andando aí de bicicleta, tirando fotos das paisagens. Ele fez essas fotos no ano passado, independente das circunstâncias. Entende? Então, para a gente entender o movimento de não enlouquecer no ano que se inicia, é justamente quando eu me ordeno. Entende? Quando eu começo a ordenar a mim mesmo. E quando uma pessoa está ordenada, ou quando ela ordena as coisas, ela coloca as coisas nos locais corretos para os seus devidos fins. Então tem questões que, independente do mundo, eu consigo ainda ter um pôr do sol maravilhoso, eu consigo observar o belo, eu tenho a internet que pode me proporcionar grandes questões de observação do belo, etc, etc, aprendizado. Eu continuo tendo isso independente da circunstância atual, seja da minha cidade, da minha família, do mundo, do país, enfim. Certo? Então eu preciso ter essa clareza de ação. Porque se eu não tenho um movimento de ordenar as coisas que estão à minha disposição, eu vou enlouquecer, porque eu vou me apegar a uma perspectiva material em certo aspecto. E se eu me apegar a uma perspectiva material, qualquer crise onde eu vivo vai colocar em xeque aquela movimentação material que eu tenho. E aí eu vou ficar com medo de perder, e aí eu vou travar. Eu vou travar na movimentação do bem. Travando na movimentação do bem, eu começo a andar na movimentação do mal. Até quando uma pessoa tem medo de perder algum parente, e esse medo é desordenado, ela trava. Então, em vez de ela ajudar, ela não ajuda. Então, ela atrapalha. Ela pode até atrapalhar no final das contas. Entende? Então, quando a gente está falando de boas escolhas, a gente tem que saber dialogar e movimentar-se dentro da própria vida numa dimensão onde eu valorizo as coisas que eu continuo podendo fazer independente do que esteja ocorrendo no mundo. Se os Estados Unidos vai ficar bom, vai ficar ruim, se o Brasil vai ficar bom, vai ficar ruim. Eu continuo tendo a minha liberdade de ação, de escolha, eu tenho meus deveres, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho que pegar as minhas responsabilidades. Enquanto ficar olhando para uma preocupação, uma grande preocupação, e colocar essa preocupação acima do dever, eu vou ficar ausente da minha própria vida. Quando eu fico ausente da minha própria vida, eu fico surdo aos chamados. Entende? E se eu fico surdo ao chamado, eu não faço aquilo que tem que ser feito. Ok? Como o Álvaro colocou aqui, o sentido ou o fim da vida sempre está disponível, independente das circunstâncias. Certo? E é isso que a gente precisa compreender para que a gente... E é isso que a gente precisa compreender. Opa, voltou. E é isso que a gente precisa compreender para justamente não enlouquecer. Então a gente tem que entender que a gente não tem o controle da vida, ok? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, depois de amanhã. A gente não sabe. Porém, o sentido da vida, o fim último, o movimento de me desenvolver, eu posso fazer. Sabe aquela frase que fala assim, né? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Certo? Então olha o ponto. Se os tempos difíceis forem encarados com firmeza, teremos grandes pessoas. Certo? Então aí está um grande ponto. Tá? Aí está um grande ponto. Então quando a gente pensa no desenvolvimento, nesse aperfeiçoamento pessoal, pegando um pouco o que o Álvaro falou aqui, quando ele fala que
é tornar a vida dos outros melhor, todo aperfeiçoamento pessoal deságua no outro. Jamais um aperfeiçoamento pessoal pode ser chamado de aperfeiçoamento se ele é autocentrado, se ele exclui as relações. Eu tenho uma circunstância, dentro da minha circunstância há pessoas. Dentro dessas minhas circunstâncias que há pessoas, há responsabilidade com as pessoas. E aí, Dani, beleza? E aí eu preciso entender essa dinâmica. Certo? E aí eu preciso fazer essa movimentação. Então, não há acontecimento no mundo que impeça isso que eu acabei de falar. Só quando a gente morrer. Quando a gente morrer, acabou, não tem como mais fazer esse movimento. Certo? Mas olha só, se a gente pensar na história do mundo, pessoas viveram na época da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Muitos daqui, provavelmente todos, nós estávamos vivos e provavelmente cada um lembra onde estava no dia 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram atacadas. Muitas pessoas podiam se perguntar lá naquela época, meu Deus, como não enlouquecer? Porque agora, sei lá, eu vou andar de avião, vai que esse avião, o cara pega e enfia ele num prédio. Então, a vida humana tem esses momentos. Se você pegar a gripe espanhola, enfim, imagina se eu em vez de eu enfrentar, olha, a vida me chama para o enfrentamento da circunstância. Ao invés de enfrentar, eu fico assim, ah, meu Deus, isso aqui, eu tô com medo, corre, vou me esconder debaixo da cama. Meus amigos, nós temos que obedecer aquele chamado que eu sempre falo aqui, sempre vou falar, do aperfeiçoamento pessoal. Somos chamados a se aperfeiçoar, ser melhor para o outro, para a vida, certo? E quando a gente pega circunstâncias difíceis, esse chamado fica mais forte ainda. Por quê? Numa circunstância difícil, você tem que estar atento para que você ou acolha o chamado do aperfeiçoamento ou se acovarde. E aí está o problema. Esse medo desordenado, ele gera justamente essa covardia. E aí é um mal, claro. Então a gente precisa entender que as boas escolhas para não enlouquecer são as escolhas que não envelhecem. É a principal luta do homem, é a principal jornada do homem. Entende? Primeiro vamos focar, entende? Como se nós pudéssemos aqui, né, foca no aperfeiçoamento pessoal e o resto será acrescentado. Ah, mas é difícil, mas não está legal. Meus amigos, todo mundo, se não passou, vai passar em algum momento uma dificuldade financeira, uma dificuldade familiar, uma dificuldade no bairro, uma dificuldade no estado, uma dificuldade no país. Entende? Parece que o ano de 2020 evidenciou algumas coisas, né? Que o homem estava muito mais desconectado da realidade do que parecia. Porque ele lembrou que ele poderia morrer. Aí ele lembrou que poderia morrer, em vez de ele fazer um movimento de, pô, posso morrer, vou rejeitar minha vida. Não, aí ele se desesperou. É o problema do sereis como deuses, né? Ele achou que ele era Deus, né? Essa supervalorização, né, do homem, que a gente pode trazer aqui de uma forma bem resumida, como um humanismo, faz esse homem ficar um supervalorizado e ele achar que ele pode tudo, e achar que ele vai durar para sempre. E aí, Vanderlei? E aí quando ele recebe um choque de realidade, ele fica perdido. Então, é um início de ano que a gente tem que ter mais coragem para fazer as coisas. Entende? Então, isso precisa estar bem claro. Que quanto mais a gente compreender essa dimensão, que a vida sempre tem seu aspecto difícil, tem seu aspecto belo,
suas alegrias, suas tristezas. É a vida. E outra coisa, se a gente está nas relações, se nós estamos nos relacionando, nós temos parentes, nós temos filhos, nós temos maridos, esposas, eu tenho que entender que eu tenho uma responsabilidade com eles. Uma coisa muito feia, acho feio mesmo, é quando nós temos um pai e uma mãe que tem filhos, crianças, e essas crianças estão desesperadas, né? Sou católico, Vanderlei. E essas crianças são desesperadas porque os pais são desesperados. Então, o que esses pais estão passando? Entende? Então, esse aspecto é o aspecto onde a vida nos convida, entende? Onde a vida está necessariamente nos convidando a essa dinâmica, dessa coragem, para enfrentar. Em que mundo você viveu ou está vivendo que não teria crise? Você pode até desejar o paraíso, ok? Você pode desejar o paraíso, você pode querer ir para lá, mas ele não é aqui. Então aqui, né, usando aí a frase de Santa Joana d'Arc, que ela fala que a nós cabe a luta, certo? Aqui tem um sangue, suor e lágrimas, que sempre evidencio isso aqui, não quer dizer tristeza, quer dizer maturidade, inclusive, né? Então esse processo precisa ser bem abraçado por cada um de nós. Abraçando esse processo, vamos ter um foco nas boas escolhas que está disponível. Exatamente, a Sabrina colocou ali. A vida não para, né? Entende? Então esse é o ponto. Então aqui está o grande ponto. A vida não para, como diria o Cazuza, o tempo não para. Exatamente, o tempo não para. Tá andando. Vambora, vamos fazer. E aí, o que você está fazendo? Meus amigos, a gente não pode perder tempo. Como eu sempre falo, perder tempo é de alguma maneira perder vida. Porque eu não coloco tempo como dinheiro, né? Eu coloco tempo como vida. Porque é no tempo que você tem a capacidade de desenvolver-se, de ajudar, de acolher, de amar, etc, etc, etc. Se eu vou perdendo tempo com medos, com apegos materiais que só vão me enlouquecer, é isso que vai acontecer. Certo? É isso que vai acontecer. E a gente não pode deixar isso assim. Entende como a gente é chamado para uma vida ativa? Entende? Esse é um ponto importante. Somos chamados a uma vida ativa. Somos chamados a uma vida ativa, a uma vida viva. Certo? Então, muitas das pessoas, como eu falei anteriormente, acham que estão enlouquecendo porque pode perder a vida que tinha, né? Mas a vida que tinha, que ela está com medo de perder, entra no aspecto material. E aí não usa da circunstância para crescer. Entende? As circunstâncias têm um chamado para o crescimento de cada um. Olhe para a sua circunstância. Ah, Rafael, mas eu tinha dinheiro, agora eu tenho menos. Olhe para a tua circunstância. O que você pode aprender? A vida é pedagógica, né? A vida é pedagógica. Não vai adiantar a gente planejar um 2021, altas metas, eu creio, Deus vai me ajudar, se eu não entendo e não coloco, né, na movimentação ativa esse movimento de enxergar a vida como uma vida pedagógica. Aquela vida que está nos ensinando o tempo inteiro. Basta eu estar atento. A pergunta é, vocês estão atentos? Você está atenta ao que a vida está querendo ensinar para você? Porque fazer uma listinha do que a gente quer, por exemplo,
projectus, né? Projeto vem de projectus no latim, né? Que significa movimento de lançar-se adiante. Então, quando eu penso em fazer um projeto do ano que já começou, então eu faço esse projeto e me lanço em direção a ele. Então isso quer dizer o seguinte: a maioria das pessoas que fazem um projeto não é projeto, por definição. É como se ela só anotasse desejos. Eu queria que acontecesse tal coisa em 2021, mas eu não quero fazer nenhum esforço para isso. Isso não é um projeto. O projeto necessariamente precisa de você indo ao encontro daquilo. E se o projeto é uma relação futura, a melhor forma de você honrar aquilo que você deseja no futuro é honrando esse futuro no momento presente. Eu quero tal coisa em 2021. Então lute. Quando? Amanhã? Não, hoje. Não adianta eu pensar isso daqui a 6 meses, der errado. Não tem, você nem tem garantia que daqui a 6 meses você vai estar vivo. Entende? Estão me entendendo? Certo? Então, aí é um ponto importante. A gente precisa entender que, quando falamos de projeto, a gente fala de uma movimentação em direção a algo futuro. E não uma simples anotação boba. Entende? E de novo, passa ano e muita gente está sempre ali frustrada. Porque, não consegui fazer o que eu queria. Nem vou tentar, porque assim, assado e tal. Vamos lá, vamos tentar fazer diferente, vamos tentar se movimentar. Entende? Cada um tem o seu chamado. Se a gente não fizer a nossa parte, meus amigos, a gente vai pesar a vida do outro. Isso que eu quero que vocês entendam. Quanto mais você foge da sua responsabilidade, mais peso você é para a vida de alguém. Pode ser do teu pai, pode ser da tua mãe, pode ser do seu avô, pode ser da sua avó, pode ser da tua irmã, pode ser do teu irmão, pode ser do seu filho, da sua filha. Então, vamos fazer um 2021 para que você não seja peso para a vida de alguém. E para você não ser peso na vida de alguém, você tem que fazer o seu dever, assumir a sua responsabilidade. Entende? Porque o que mais a gente tem aqui são pessoas reclamonas sendo peso na vida dos outros. Mas eu estou passando por um problema. Você, a torcida do Flamengo está passando por um problema. E aí? Temos problemas. Só que eu não posso ser um peso na vida de alguém. E para não ser o peso na vida de alguém, não é eu saindo da vida dela. Entende? É justamente eu assumindo a minha responsabilidade. Mas lá atrás eu não assumi e acabei saindo. Ok, lá atrás já aconteceu. Agora vamos fazer diferente daqui para frente. Esse é o chamado. Essa é a convocação. Entende? Entende quando a gente pensa na boas escolhas para não enlouquecer em 2021? A gente está falando necessariamente no movimento de assumir a responsabilidade da própria vida em se aperfeiçoar. Essa é a principal escolha para não enlouquecer em 2021. Entende? Esse é um ponto importante. Aqui é o principal ponto para que ninguém enlouqueça. Assumir a responsabilidade da própria vida. E assumir essa responsabilidade que é se aperfeiçoar. Certo? Então, isso precisa estar bem claro para nós. Bem claro. Aí que as coisas funcionam. Entende? Se a gente conseguir entender isso, a gente vai ter o pilar necessário, a gente vai construir o pilar que não vai ser derrubado pelas circunstâncias temporais. Entende? Porque as circunstâncias temporais é isso. Pode ser um vírus, pode ser uma crise econômica, pode ser uma mudança na presidência. A gente tem mais de 10 anos. Todo mundo está aqui tem mais de 10 anos.
Tem muita gente que falou, pô, em 2014 o mundo acabou, né? Não tem como, não tem esperança, não tem como. Porque o PT se reelegeu lá, não vai dar certo. Como é que eu vou enlouquecer? Estamos em 2021, tá todo mundo vivo aí, né? Entende? Então isso precisa estar bem claro, para que a gente não fique propagando tragédias bobas no próprio coração o tempo inteiro. Aí a gente acha que a gente sobreviveu a grandes batalhas, só que na verdade a gente só ficou com medinho diante das circunstâncias que não seriam muito boas em determinado momento. Entende? Isso precisa estar claro. Entende? Isso precisa estar vivo em nós, entendeu? Nós somos chamados a amar a vida, pô. E a gente só ama a vida se a gente para de se apegar às coisas materiais. Não estou falando que é jogar tudo fora. Não é isso. A gente usa. Eu estou aqui no celular. Estou gravando aqui. Mas eu sei que minha vida é muito maior do que isso aqui. Que eu não posso me escravizar. Isso aqui é um objeto para o trabalho. Entende? É esse o ponto. Se eu ficar ali o tempo inteiro preso a uma dinâmica material, eu não consigo viver sem a minha caneta azul da Bic. Se você é vencido por uma caneta azul na Bic, meu amigo, você é vencido por qualquer coisa. Compreendem o que eu estou falando? Entende que uma boa escolha para não enlouquecer em 2021 é ordenar. E para ordenar nós temos que colocar as coisas aos seus devidos fins. Então não vamos colocar aos devidos fins necessariamente a camisa que eu ponho aqui, ela está devidamente ao fim dela, que é colocar aqui em mim. Mas o que eu coloque a minha pessoa direcionada ao meu devido fim. Certo? Segundo a teoria dentro da psicologia atomista, o fim último do homem é Deus. Então, vamos fazer da nossa vida aqui um aperfeiçoamento para que quando a gente encontre-o face a face, a gente esteja mais digno um pouquinho. Certo? Então, esse é um ponto fundamental para nós. Esse é um ponto que pede para nós essa coragem. Para que eu não viva fugindo. Boas escolhas para não enlouquecer em 2021. Pare de ser escravo. Porque você é livre. Só que para você ser livre, não adianta você falar, sou livre. Porque tem um monte de gente que fala, sou livre, e muitas das pessoas que falam que são livres são os maiores escravos. Então, saber que é livre, honrar esta liberdade. Aí está a nossa principal movimentação. Aí está o nosso caminho de desenvolvimento, que a gente não pode deixar para trás. Rafael, mas eu parei agora porque eu parei de fazer porque sabe como é que tá a vida agora, né, cara? Eu não consigo fazer nada, eu só fico olhando lá a dinâmica nos Estados Unidos e tudo mais. Meu amigo, se desenvolve, se aperfeiçoa. É isso a tua vida. Se você fosse o presidente, ex-presidente, sei lá o que você for nos Estados Unidos, aí você teria que se preocupar com aquilo lá necessariamente. Aperfeiçoe. A tua vida está gritando para você. As pessoas à tua volta estão gritando sem abrir a boca, precisando de você em algum sentido. Seja alguém útil. Tá? Seja alguém útil. Então, Pamela, a dinâmica da liberdade, eu falo que só existe liberdade na verdade. Por quê? A liberdade na verdade, quando eu faço o que eu tenho que fazer, quando eu faço um ato verdadeiro, eu continuo tendo liberdade. Se eu faço um ato na mentira, eu não me torno livre, eu me torno escravo da mentira. Então, honrar a liberdade é viver na verdade, de verdade e pela verdade. Então, quando a gente ouve hoje as pessoas falando que são livres, elas não falam em liberdade, elas falam de fazer tudo o que desejam.
E isso não necessariamente é liberdade. Quantas pessoas são escravos dos seus desejos? E esses desejos nem são bons necessariamente. Certo? Então, meus amigos, boas escolhas para não enlouquecer em 2021. Honrar a liberdade, que é viver na verdade, assumindo as próprias responsabilidades, principalmente a primeira responsabilidade, que é se aperfeiçoar para se tornar uma pessoa melhor e dar o melhor ao outro, que é justamente o ato de desaguar sempre no outro, diante do aperfeiçoamento. Certo? Enfim, meus amigos, é isso. Estamos juntos. Temos mais uma live hoje, às 8 horas da noite. Tá bem? É isso, meus amigos. Mais tarde, tô de volta aqui. Tá bem? Forte abraço a todo mundo. Até a próxima